Avatar, o último mestre do ar. Ah, Netflix, por que você insiste em fazer isso com a gente, hã? Mas na verdade a culpa é minha. Tenho que deixar de ser otário. Seu otário, comigo! Seu otário. Depois da vinheta, é claro. Contemplem o mago com seus poderes. Olá, meus caros lords e ladies implacáveis, como é que vocês estão, hã? Aqui quem vos fala sou eu, seu amigo mago, decepcionado favorito, Gandalf, inclusivo. Terminei de assistir a primeira temporada da série live action de Avatar e me sinto na obrigação de dizer isso a vocês. O que eu achei, é claro, já que eu fui um daqueles que ficaram... Bem, vejam por vocês mesmos. Caraca, velho, aquela cena em que ele lança os estilhaços em direção ao Aang e ele as rebate exatamente como está no desenho. Cara, meu coraçãozinho de otaku não aguenta. What? Hoje falarei de uma maneira um pouco mais técnica sobre esta primeira temporada. É algo que eu não gosto muito de fazer, mas sinto que é preciso desenhar alguns porquês sobre o motivo de eu, de modo geral, não ter gostado das decisões criativas tomadas nesta produção. Mas antes, quero dar as boas-vindas aos novos inscritos que chegaram no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se caso ainda não é inscrito, desce a cajadada nesse botão e venha fazer parte deste condado. Ajude este velho mago com seu comentário, like e compartilhamento. Estamos chegando aos 2.000 inscritos. Yes! Agora, sem mais delongas, bora falar desta. Bem, uma produção de modo geral pode ser dividida em 3 camadas simples, que mesmo quem não assiste uma obra de maneira técnica consegue identificá-las. A primeira é a visual. A segunda é a auditiva. E a terceira, claro, a narrativa. Ou seja, quando assistimos alguma coisa, nos atentamos de maneira instintiva ao que vemos, ouvimos e sentimos. Se alguma destas camadas falha em seu propósito, automaticamente prejudica as demais. Quando as 3 em si falham, bem, temos a Madame Teia. Vamos começar falando da primeira camada, a visual, pois ela é um dos pontos mais positivos desta produção. De um modo geral, eu gostei do que vi. A escolha da paleta de cores, o tom/filtro qual perdura na maior parte dos biomas e cenários onde temos civilizações mais concentradas, como é o caso do Templo dos Dobradores de Ar e a cidade de Omashu, por exemplo. Em alguns momentos, você pode até sentir os personagens Aang, Sokka e Katara com tons um pouco destacantes dos demais à sua volta, mas percebo que isso foi feito de forma proposital. Então aqui, nós ativamos nossa suspensão de descrença e ignoramos este detalhe. O CGI também foi satisfatório. Note que o quinteto Appa, Momo, Aang, Katara e Sokka ficam bem harmônicos quando juntos. Por um momento, você chega até a se esquecer que as criaturas foram feitas em computação gráfica. Ponto para a série. Agora vamos para a camada auditiva, ou seja, falaremos das trilhas sonoras e qualidade da sonoplastia como um todo. Caso você não saiba o que é sonoplastia, o mago explica. Sonoplastia nada mais é que a atividade artística e técnica que usa recursos sonoros, músicas, ruídos, efeitos acústicos, etc., em espetáculos teatrais, filmes, programas de rádio e televisão, etc. É também conhecido como sonotécnica. Dito isso, vamos prosseguir com a análise. Geralmente, essas discrepâncias sonoras ocorrem em momentos de ápice ou tensão. O cara do áudio, por assim dizer, aumenta o volume do efeito sonoro lá nas alturas nestes momentos para que você sinta aquilo que a cena quer transmitir. Vamos combinar aqui? Às vezes eles exageram. Dá glória! Ok, me desculpe, mas acho que esse meme ilustra bem o que eu quero dizer. Sei que agora vocês entenderam, não é? Pegadinha do Magolandro! Pegadinha do malandro! Falando em trilha sonora,
Eu senti falta de uma trilha marcante, aquela que quando você ouve sabe que vem coisa boa. Como a marcante trilha sonora dos Vingadores 1, por exemplo, onde em meio à batalha contra os Chitauri, os heróis se encontram no meio da cidade. Com exceção de uma cena específica, onde você sente que de fato a trilha sonora fez toda a diferença, na maior parte do tempo você não a percebe como um elemento em destaque. Claro que se o roteiro não consegue preparar você para isso, dificilmente a trilha sonora vai fazer este milagre. Será apenas uma boa trilha desperdiçada em uma cena esquecível. Teve um determinado momento onde enfim eu pude sentir essa harmonia entre roteiro, cena e trilha sonora. Porém, vou citá-lo mais à frente. Deixa de ser curioso e se segura aí. Eu não quero! Já que citei o roteiro, vamos falar do elemento mais importante em uma obra. Claro, a narrativa. Narrativa nada mais é que a forma com que você usa todos os elementos para contar uma boa história. Dentre estes elementos, um dos principais é o roteiro. É através dele que muitas decisões criativas são tomadas. É o roteiro que dita a direção a seguir. Se algo é mal escrito, ainda que tenha outros bons elementos, provavelmente tornará uma determinada obra esquecível. Infelizmente, foi algo que com certeza Avatar da Netflix teve grande dificuldade e em muito deixou a desejar. A aventura começa nos levando ao passado, em um momento muito importante para o nosso protagonista Aang, onde ele se tornará o único sobrevivente de uma nação de dobradores de ar. Já no desenho é diferente, não vemos a batalha entre os dobradores de ar e a Nação do Fogo, apenas ouvimos relatos ao decorrer da jornada. Já na produção da Netflix, podemos visitar este triste passado o qual condenou tudo e todos que nosso querido protagonista carequinha conhecia. Olhando de maneira técnica, é até interessante para a narrativa da história, já que a série quis alcançar um novo público, o qual não assistiu o desenho de 2005. Foi devido a este acontecimento que o Aang acabou preso em um iceberg durante 100 anos. Uma pena que os produtores sacrificaram muitos outros momentos em detrimento deste, não souberam conciliar o passado e o presente de forma coesa. Por isso, em muitos momentos você se torna totalmente indiferente a certos acontecimentos envolvendo o trio de heróis, pelo simples fato de que você não se conecta a eles logo de cara, e quiçá ao longo de toda a temporada. Após este fatídico acontecimento no passado do Templo do Ar, somos transportados ao ponto em que realmente a obra original teve início. Sokka e Katara saem em uma pescaria e por acidente se deparam com Aang preso neste iceberg. Aqui começa um show de horrores. A fim de tornar o Sokka mais aceitável para os padrões atuais de uma minoria de pessoas que sequer consomem o produto, a Netflix teve a nada brilhante ideia de tirar do personagem certas falas e a característica responsável por determinados acontecimentos na história. E principalmente, responsável pelo seu desenvolvimento de uma forma geral. No desenho / obra original, Katara tem um momento de fúria devido a uma determinada fala de seu irmão, a qual a mesma classificou como sendo machista! Em seguida, sem perceber, ela começa a dobrar a água e por acidente acaba libertando o nosso herói carequinha. Sendo assim, esta discussão entre Sokka e Katara, a qual foi a catalisadora deste importante momento entre os personagens, não aconteceu. O que torna a cena de libertação do Aang ainda mais sem sentido. Ela simplesmente não conseguia levantar uma bolinha de água minutos atrás, para em seguida libertar o Aang de um fucking enorme iceberg. Não faz sentido. É claro que não vou detalhar episódio por episódio, isso aqui não é um TCC de Avatar. Tudo isso foi apenas para nos introduzirmos ao contexto da crítica / análise da primeira temporada como um todo. Dito isso, o trio de protagonistas é um horror. Parte desta culpa vem exatamente do roteiro, o qual não conseguiu fazer com que nos conectássemos ou nos importássemos de fato com eles.
Na minha humilde opinião, a direção foi a maior responsável por tudo isso, pois não soube extrair dos atores atuações plausíveis que fossem capazes de transmitir os exatos sentimentos que certas cenas exigiam. O Sokka até se esforça, mas o Aang e a Katara, vou te falar, viu? Às vezes dá vergonha alheia. Nada parece fluir, tudo é muito corrido, algo que no desenho também acontece, porém, em um live action, essa correria torna-se muito mais perceptível e passiva de crítica, é claro. A ordem dos acontecimentos é confusa e ainda mais sem sentido para quem assistiu o desenho. Portanto, se você está vendo Avatar pela primeira vez na Netflix e está sofrendo com isso, saiba que com certeza quem viu o desenho está sofrendo em dobro. Quando chegamos na grande cidade de Omashu, eu quase tive um surto de pelanca. Devido à errônea decisão criativa em tirar o Sokka e a Katara dos acontecimentos que se seguiam, o Bumi logo de cara revela que ele é o velho amigo de infância do Aang. Cara, isso não faz sentido nenhum, até sair do texto. Esta revelação precoce só viria a acontecer depois do mesmo submeter o Aang a 3 desafios. Neste momento, Sokka e Katara estariam presos pelo próprio Bumi. Para libertá-los, o Aang deveria vencer a cada um destes desafios. Quem viu isso e já conhecia a obra deve ter pensado, ok, não teremos os desafios então. Leda engano, jovem petulante. O Bumi mesmo assim usa uma desculpa esfarrapada como se fosse uma criança birrenta e logo em seguida submete o Aang aos desafios, os quais também são totalmente diferentes do desenho. Enquanto isso, o Sokka ajuda o engenheiro a resolver a questão do projeto do balão, alegando que o mesmo sempre foi bom com estas coisas. Isso causa uma estranheza gigante, a ponto de você classificar aquilo como mera conveniência de roteiro. Isso é algo que poderia ser facilmente resolvido em algum episódio anterior, onde o mesmo demonstrasse essa expertise resolvendo algum problema de forma inteligente, fazendo com que, de repente, o trio de heróis escapasse de alguma situação perigosa. Ou quem sabe, resolvendo algum problema casual de maneira descontraída, impressionando até mesmo sua irmã e o próprio Aang. Isso deixaria evidente esta habilidade do personagem. Isto com certeza evitaria a estranheza que sentimos em Omashu. Ainda assim, dentre tantos defeitos como a falta de profundidade do Aang e as conveniências do Sokka, com toda certeza a Katara é a pior do trio. Machista! Transformaram a mesma em uma espécie de prodígio superdotado, e sequer precisa de mestre. Aprende tudo através de seu Sharingan e um pergaminho entregue a ela de maneira tosca. A sua avó, depois de esculachar o Aang com seu sermão exagerado acerca da culpa do protagonista, poderia muito bem ter utilizado uma frase mais inspiradora, algo do tipo: Voz de velha, ativar! Esta é uma jornada perigosa. Vocês precisarão de coragem. Então, ela olha para o Sokka. De confiança uns nos outros. Olha para o Aang. E de perseverança. Olha para Katara. Logo depois disto, ela chama a neta de canto e diz: Por muito tempo este pergaminho esteve entre nosso povo. Mas como bem sabemos, os dobradores de água já não são abundantes em nossa aldeia. Chegou a hora de entregá-lo a você, Katara. Que ele seja útil para você agora, como foi para nosso povo um dia. Algo desse tipo, mais ou menos assim, não é difícil, vocês entenderam? Com certeza isto daria uma importância muito maior ao, entre aspas, objeto e ao trio também como um todo. Cara, que profundidade magnífica. Hashtag me contrata Netflix. Não. Ok, vamos voltar para a realidade. Na verdade, preferiram tornar a Katara uma Mary Sue insuportável, onde de uma hora para outra aprendeu tudo sozinha. Somente ouvindo uma frase de efeito aqui, um conselho ali e replicando os movimentos do pergaminho entre uma cena e outra. O mestre Paco
parecia um amador perto dela. Eu poderia ficar horas pontuando essa série, mas sinceramente tenho outros vídeos para editar. Portanto, quero dizer que o Zuko e seu avô Iroh foram as melhores coisas desta temporada. E olha que eu tinha medo que sua irmã Azula tivesse muito tempo de tela, ofuscando assim o protagonismo do Zuko. Mas que bom que isso não aconteceu. Lembra que eu falei da trilha sonora e o impacto da mesma em determinadas cenas? Pois é. Você pode sentir isso na cena em que Zuko chega ao navio após libertar o Avatar da prisão. Momentos antes, seu avô Iroh teve uma conversa com o tenente do navio, o qual, assim como a tripulação, não tinha lá muito apreço ou admiração por seu neto. Após Iroh contar ao tenente que ele e toda a divisão 41 só estavam vivos graças ao sacrifício de seu neto, o tenente surpreso reconhece e entende os motivos do Zuko ser como é. No momento em que Zuko volta ferido ao navio, o tenente dá a ordem. Atenção, nosso príncipe voltou. O esquadrão então entra em formação e o reverencia, algo que claramente não acontecia. O Zuko fica surpreso e seu avô, com um singelo sorriso, acena para ele. O mesmo então caminha entre o pelotão que abaixa a cabeça conforme o Zuko vai passando. Neste momento, a trilha sonora torna esta a melhor cena desta primeira temporada. E digo com toda certeza, apesar do meu receio, o Zuko foi o melhor personagem ao longo dos 8 episódios. Bem, resta saber agora que rumo o roteiro vai tomar, já que tudo culmina na derrota do Almirante Zal e sua frota de navios da Nação do Fogo após o Aang perder o controle ao saber que o Espírito da Lua estava morto. Menção honrosa para o sacrifício do Momo e a fofura do Appa com aquelas enormes bochechas. Percebem como a narrativa / roteiro são tão importantes? Infelizmente, ressalto que a Netflix pecou demais nestes quesitos. A pressa da mesma concluir esse live action em 2 temporadas ficou evidente. O desenho original de 2005 tem 61 episódios. Para fazer uma boa adaptação, você precisa entender que esta produção deveria ter no mínimo 3 temporadas. É uma matemática básica. Cada episódio da série tem mais ou menos 50 minutos cada. Já os episódios do desenho têm cerca de 20 minutos, incluindo abertura e encerramento. Eu não entendi o que ele falou. Sendo assim, cada episódio da Netflix equivale a 2 episódios do desenho. Mas já que não seguiriam esta lógica, deveriam ter sacrificado este início, voltando no passado e começado exatamente onde o desenho original começou, para ganhar espaço para desenvolver melhor os personagens. Mas, quando vemos os criadores de Martina e Konietzko pulando fora de um barco, é porque o mesmo vai a pique. Meus caros, não é à toa que grandes diretores como Christopher Nolan, Martin Scorsese, Tarantino, Guilherme Del Toro, dentre outros renomados da indústria, sempre optam por ter outros grandes nomes ao seu lado. No final das contas, cada detalhe importa quando o assunto é uma boa produção. Não gosto muito de dar notas, mas se tivesse que fazê-lo, diria que essa série merece 4 de 10 cajados. Mas e você? O que achou da série? Que nota daria? Qual parte mais gostou e qual mais detestou? Deixe aí nos comentários, prometo ler e sempre que possível respondê-los, pois gosto de interagir com vocês, já perceberam, né? Vou deixar no comentário fixado um vídeo muito importante, gostaria que vocês assistissem, caso não tenha assistido ainda. Desde já, agradeço. Desce a cajadada nesse botão e venha fazer parte deste condado de pessoas inteligentes e implacáveis. Tá quase batendo a meta de 2.000 inscritos, galera. Vamos lá, eu sei que vocês conseguem. Eu não quero! Este velho mago defumado vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueçam, um mago nunca se atrasa. Não me tome como um mago de truques baratos. Bônus game. A dublagem deve ter deixado isso aqui de sacanagem, já pra virar meme mesmo, se liga. O senhor não me derruba! O senhor não me derruba! Derruba. Você é muito otário.